a verdade ao alcance. Você não... O ponto que você observa agora é que essa nova aliança, o Novo Testamento, é um pacto não com Israel. É um pacto com Deus e a igreja. E dentro da igreja, existem várias nações. Tem Israel, tem judeu, tem grego. Não está limitada à etnia da pessoa, porque, como disse Paulo, em Cristo somos um. Na antiga aliança, essa aliança foi firmada em um espaço geográfico, que foi no Monte Sinai. Na nova aliança, essa aliança foi firmada no Gólgota, na crucificação de Cristo, na entrega de Cristo pelos nossos pecados, e isso podemos ver em Mateus, capítulo de número 27, o versículo de número 33. Mateus, capítulo de número 27, você pode abrir comigo, está aparecendo até na sua tela aí agora. Mateus, capítulo de número 27, o versículo de número 33, está escrito assim: chegou a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram a Jesus vinho misturado com fel para ele beber. Depois de prová-lo, ele recusou. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, lançando sorte. Mateus 27, 33 ao 35, está nos provando que Jesus foi crucificado aí no Gólgota. Você que pode, Hebreus capítulo de número 9, o versículo de número 16. Hebreus capítulo de número 9. O versículo de número 16 e também o versículo 17 está aparecendo na sua tela. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado, só tem validade no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele quem o fez. Então, o Novo Testamento, ele só tem validade a partir da morte de Cristo. E o escritor aos Hebreus está sendo claro aí, dizendo que o testamento só tem validade a partir da morte daquele quem o fez. Então, o espaço geográfico da morte de Cristo é no Gólgota. E no Gólgota, na morte de Cristo, se iniciou o Novo Testamento, a nova aliança. Segundo ponto da nova aliança é que ela foi selada com o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso podemos ver na noite da Santa Ceia, na última noite da última Santa Ceia, antes da traição, em Mateus 26. Olha o que está escrito. Mateus capítulo de número 26, versículo 26. É um texto que a gente usa muito na Santa Ceia. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Verso 27. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos. 28. Isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecado. Então, o Novo Testamento foi inaugurado, teve validade no Gólgota, a partir da morte do testador, que é Cristo, e foi selado com o sangue de Jesus. Primeira Epístola de João, capítulo de número 1, o versículo de número 7. 1 João, capítulo de número 1, o versículo 7. Olha que texto lindo. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porque o Novo Testamento, ele foi selado com o sangue de Jesus. Glória a Deus. Terceira observação sobre o Novo Testamento é que Jesus,
ele é o único mediador nesta aliança. E a gente encontra isso escrito em 1 Timóteo, capítulo de número 2, na epístola de Paulo a Timóteo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, o versículo de número 5, aparecendo para você também, pois há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Vamos fazer uma rápida revisão. A antiga aliança foi entregue a Israel no Sinai. A nova aliança foi entregue à igreja no Gólgota a partir da morte de Cristo. A antiga aliança foi selada com o sangue de touros, de animais, de bezerros. A nova aliança foi selada somente com o sangue precioso de Jesus. A antiga aliança, quem era o mediador? Moisés. A nova aliança, o único mediador é Jesus Cristo, o homem que se entregou por amor de nós. A antiga aliança, o pacto era entre Deus e Israel. A nova aliança é entre Deus e a igreja. E dentro da igreja não está limitada a etnia da pessoa que participa, que está inserida dentro desse corpo chamado igreja. Até aqui já falamos sobre a definição de testamento e agora iremos falar sobre a estrutura do Velho Testamento. Como já falamos, a Bíblia ela é dividida em duas partes: Antiga Aliança, Antigo Pacto, e também Nova Aliança, o Novo Pacto. E voltando a nossa visão para o Antigo Testamento, o Velho Testamento, na nossa Bíblia, ela é composta por 39 livros, e é exatamente aqui no Antigo Testamento que há uma divergência entre os protestantes e também entre os católicos. Porque enquanto a Bíblia protestante possui 39 livros, a Bíblia católica possui 7 livros a mais, 46, 7 livros a mais, totalizando 46 livros aí na Bíblia católica. Na Bíblia dos protestantes temos 39 livros e na Bíblia católica temos um acréscimo aí de 7 livros. Esses 7 livros foram inseridos na tradução dos 70, né? No período em que a Septuaginta foi construída, foi compilada, quando pegaram o Antigo Testamento dos judeus e transliteraram para o grego. Esses 7 livros a mais foram inseridos na versão da Septuaginta, na versão dos 70. Então, observando, há uma diferença entre o Antigo Testamento da Bíblia protestante e da Bíblia dos católicos, que é esses 7 livros a mais. Eu cito aqui para vocês algumas divergências. Os livros que são acrescentados na Bíblia católica é o livro de Tobias, tudo no Antigo Testamento, o Novo Testamento é o mesmo. No Antigo Testamento é o livro de Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, e existe aí alguns acréscimos ao livro de Esté, principalmente no capítulo 3. Existe ali também um acréscimo em 2 capítulos do livro de Daniel. Daniel ganha o capítulo 13 e o capítulo 14, e enquanto na Bíblia protestante Daniel vai até o capítulo de número 12. E somando os acréscimos no livro de Esté, tem aí 6 acréscimos e na sua maioria são versículos. Como no capítulo 3 tem a carta que na Bíblia protestante não aparece detalhada, e na a Bíblia católica a carta do rei que é enviada é detalhada, é escrita ali, tem essas diferenças. Então, resumindo, 39 na protestante,
46 na católica. Essa é a divergência entre a Bíblia católica e também a Bíblia protestante. Falando sobre a classificação dos livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento são classificados em pelo menos 5 classificações. Vamos lá? A primeira classificação dos livros do Antigo Testamento são chamados de livro do Pentateuco. Livro do Pentateuco, essa expressão Pentateuco que a gente usa é uma expressão grega que aparece exatamente na Septuaginta. E a expressão Pentateuco é a junção de duas palavras gregas. Penta, 5, teuco é rolos, né? Livros. Então, Pentateuco é os 5 livros que representa aí na Bíblia hebraica o que chamamos de Torá, a lei. Pentateuco, 5 livros, no hebraico é chamado de Torá, a lei, os 5 livros da lei, que é chamado de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Para nos aprofundar em cada classificação aqui, a gente precisaria de pelo menos um vídeo, uma videoaula de cada tópico desse aí. O Pentateuco, como já falei, ele é o livro da lei, é a base de todas as escrituras. Todos os profetas e mestres se utilizou do Pentateuco para fundamentar as suas mensagens, as suas profecias, os seus sermões. Jesus usou muito o Pentateuco, as expressões da lei aparecem muito nas mensagens do nosso Jesus. Então, a primeira classificação dos livros do Antigo Testamento é chamado de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Quem é o autor do Pentateuco? E vale a pena tratar sobre isso aqui, porque normalmente se atribui a Moisés a autoria de todos os 5 livros. E eu quero trazer a vocês que Moisés, de fato, ele é o autor desses 5 livros, com exceção com a parte de Deuteronômio. Porque em Deuteronômio é citado a morte dele ali. Então, se ele morre ali, ele não poderia escrever ou psicografar o que acontece após a sua morte. Então, o que é que a cultura indica? Que Moisés escreveu 90% do Pentateuco e Josué, o seu substituto, se responsabilizou em escrever as últimas partes do Pentateuco ali, as últimas partes, as repetições do livro de Deuteronômio. A segunda classificação dos livros do Antigo Testamento são chamados de livros históricos, que totalizam aí 12, e esses livros são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. 12 livros totalizam os livros históricos, e esses livros aparecem com o objetivo de narrar a história dos filhos de Israel, conquistando a terra de Canaã e terminando ali no retorno do exílio babilônico. Então, são 12 livros que contam a história da conquista da terra prometida e retornando do exílio babilônico. E como acabei de falar na última aula, precisaríamos aí de mais uma videoaula só para tratar sobre tópicos importantes dos livros históricos. A terceira classificação dos livros do Antigo Testamento é chamado de livros poéticos. São chamados de livros poéticos porque dentro desses livros, totalizando 5 livros, é encontrado aí a chamada poesia hebraica, que é totalmente diferente do nosso tipo e estilo de poesia. E a gente
num momento adequado, falaríamos sobre esse estilo de poesia. São 5 livros que são chamados ou classificados na Bíblia como livros poéticos, que é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E você vê dentro desses livros aí falando sobre muitas coisas. Aconselhamento sobre a vida pessoal, sobre a vida amorosa, sobre comportamento em momentos de aflições. Fala sobre a compreensão da vida na sua totalidade. São os livros poéticos, né? São os 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A última classificação são chamados de livros proféticos, que totalizam aí 17 livros no total. São chamados livro dos profetas. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e termina em Malaquias. São 17 livros que são classificados como livros proféticos. São livros que contêm as mensagens de Deus direcionadas aos filhos de Israel, para corrigir o povo de Israel, para denunciar o pecado de Israel, para anunciar o futuro. E encontramos dentro desses livros proféticos a profecia da vinda do Messias, como Isaías é conhecido como o profeta messiânico, profeta que profetizou a vinda do Messias, a chegada de uma nova aliança e uma melhor aliança, profetizou Jeremias. Então, dentro desses 17 livros, o derramamento do Espírito Santo, profetizou o profeta Joel, no capítulo 2 ali. Então, vemos ali vários tipos de profecias, alertas, mensagens futuras que são contidas dentro dessa classificação de livros, que é chamado de livros proféticos. As classificações dos livros proféticos, temos uma outra classificação dentro desses livros que são chamados de profetas maiores e profetas menores. Dentro dos livros proféticos existe 2 classificações que é chamado de profetas maiores e profetas menores. Só que essa classificação de profeta maior e profeta menor temos que tomar muito cuidado. Porque essa classificação não visa dar mais importância a um e menos importância a outro. São chamados de livros de profetas maiores e profetas menores pela questão da duração do seu ministério. A exemplo do profeta Isaías, que o seu ministério ultrapassou 50 anos. São 50 anos, muito mais de 50 anos. E o seu livro ali tem 66 capítulos. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa classificação, porque não visa classificar pela importância. Todos os 17 livros dos profetas estão inspirados pelo Espírito. Todos os 17 profetas foram usados pelo Espírito. Então, essa classificação tende a separar os que tiveram um ministério mais longo, que tem um livro maior em questão de volume. A exemplo do profeta Isaías, que é chamado de profeta maior, por ter 66 capítulos. Então, a primeira classificação, profetas menores. Profetas menores são 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e também Malaquias. São chamados de profetas menores. E são os livros menores. São os livros que têm menos capítulos comparado aos 5 profetas maiores, que são os livros mais extensos.
São os livros que têm maior quantidade e também uma duração de ministério maior comparado aos outros aqui. Quem são os profetas maiores, pastor? Profeta Isaías, Jeremias, as suas lamentações, Ezequiel e também Daniel. Então, concluímos aqui essa rápida introdução sobre o Velho Testamento e sintetizando, o Velho Testamento contou em 39 livros, divididos em 4 seções: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e os livros proféticos. E dentro dos livros proféticos temos as 2 classificações de profetas maiores e profetas menores. Que Deus abençoe a sua vida, que esse conteúdo traga edificação para o seu ministério e continue acompanhando a EBOC, a Escola Bíblica O Caminho, através das redes sociais e também do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. E aí?